Pronto, então agora a gente vai começar a falar de relações, mas puxando para o lado de funções mesmo. Vou definir aqui composta de duas relações binárias. Isso vai ser importante para daqui a pouco eu poder falar de composta de duas funções. A gente definiu nas aulas passadas que uma relação é um conjunto de pares ordenados. Eu posso definir a composta de duas relações binárias de uma maneira que vai ajudar a definição de composta de funções. Então vamos estudar aqui de um ponto de vista mais geral para depois explicar qual é a motivação por trás dessa definição quando chegar lá na parte de funções. Eu estou dizendo o seguinte, se R e S são relações binárias, ou seja, são conjuntos de pares ordenados, eu vou formar uma outra relação que eu estou denotando aqui dessa forma, S composta com R. Por isso que eu estou escrevendo aqui. Vou pegar todos os pares x e Z, onde x pertence ao domínio de R e Z pertence à imagem de S, tais que existe algum y que satisfaz isso aqui. O par XY pertence a R e o par YZ pertence a S. Ou seja, Y é uma ligação entre o X, que está no domínio de R, e o Z, o que está na imagem de S. É como se eu estivesse fazendo o quê? Juntando duas setinhas. Pense nesses pares aqui como setinhas. Ó. XY é uma setinha que vai do domínio de R para a imagem de R. YZ é uma setinha que vai do domínio de S para a imagem de S. Se eu tiver um Y que está ao mesmo tempo no domínio de S e na imagem de R, eu vou conseguir juntar essas duas setinhas com a cabeça da primeira na cauda da segunda, formando uma cetona, né? Que começa onde começava a primeira e termina onde terminava a segunda. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou dar exemplos daqui a pouco, mostrando como é que a gente calcula a composta de uma relação. Nesses exemplos eu vou usar números naturais, que eu já expliquei como é que a gente pode construir a partir de conjuntos, e vou também, por comodidade, para variar um pouquinho, usar números inteiros negativos. Mas eu também já expliquei como é que a gente poderia construir o conjunto dos números inteiros, né? Já que a gente está falando aqui, tentando definir tudo a partir de conjuntos, é importante que cada coisa que eu fale aqui tenha sido previamente definida e de preferência a partir de conjuntos apenas. Aí eu estou dizendo para você que o conjunto dos números inteiros pode ser construído por meio de conjuntos da seguinte maneira. Pega o conjunto dos números naturais que a gente já conhece, que a gente já viu como é que pode ser construído a partir de conjuntos, e faz a união com esse outro conjunto que está representando o conjunto dos números inteiros negativos. É um par da forma 1 na primeira componente e n na segunda componente, onde n é um natural não nulo. Então é como se eu estivesse olhando para esse 1 aqui como sendo o sinal de menos. Inteiro negativo n, representado pelo par 1n. Ou seja, esse 1 aqui na frente é como se fosse a informação de que eu quero um sinal na frente do n. Tá? A gente viu também em outra aula, outra construção para esse mesmo conjunto, que seria, no lugar desse n aqui, um conjunto de pares ordenados, onde na primeira coordenada eu tenho um 0, para indicar que o número não é negativo, e na segunda coordenada eu tenho um natural qualquer. Existe aquela outra construção, existe essa que eu estou mostrando agora, e existem outras. Nesse tópico, nesse slide que eu estou usando agora, eu estou pedindo para você considerar esta construção dos números inteiros. Se for necessário, se achar que precisa pensar em uma construção específica, pense neste tópico. Então, ou seja, quando aparecer 0, 1, 2, 3, 4, são os números naturais que a gente já viu como é que podem ser definidos a partir de conjuntos. É aquela história, né? O 0 é o vazio. 1 é o conjunto que contém o vazio como elemento. 2 é o conjunto que contém 0 e 1 como elementos apenas. 3 é o conjunto que contém 0, 1 e 2 como elementos apenas. E por aí vai. Esses são os números naturais. E os números inteiros negativos, que são esses aqui, neste tópico, nesse slide que eu estou usando agora,
podem ser pensados dessa forma. Menos 1 é isto, menos 2 é isto, menos 3 é isto e menos 4 é isto. Só se sentir necessidade, senão fica usando como símbolos quaisquer mesmo. A gente não vai precisar usar muitas coisas de propriedade dos números inteiros aqui não. Então eu tenho aqui duas relações, né? R e S, e estou construindo a partir delas a composta. Como é que eu faço essa construção? Como eu expliquei aqui na definição, eu tenho que procurar um y que esteja ao mesmo tempo na imagem de R e no domínio de S. Domínio e imagem de uma relação a gente definiu na aula passada. Cadê? Aqui. Definimos dessa forma aqui: domínio, imagem, campo e contra-domínio de uma relação. Domínio é todos os elementos que aparecem na primeira componente de um par na relação. E imagem são todos os que aparecem na segunda componente de um par na relação. Então vamos ver aqui no caso desse exemplo 6, se tem alguém que aparece na imagem de R e ao mesmo tempo no domínio de S. A imagem de R vai ter o 13. Pronto, 13 eu estou vendo aqui que já aparece no domínio de S. Então já é um daqueles Y que eu quero, né, para poder calcular a composta. Vamos ver mais aqui. 9 aparece no domínio, aqui aparece. Ó. 9 também é um elemento da imagem de R que aparece no domínio de S. Que mais? Menos 23 também. Ó. Menos 23 aparece na imagem de R e no domínio de S. Menos 13 também. E esse 2 aqui aparece? O 2 está na imagem de R, mas não está no domínio de S. Então, os elementos que eu verifiquei que estão ao mesmo tempo na imagem de R e no domínio de S são o 13, o 9 e o menos 23. Ah, e o menos 13 também. Pronto, e o menos 13. Para cada um desses y que eu verifico que estão ao mesmo tempo na imagem de R e no domínio de S, eu vou pegar quem está ligado a ele lá em R e juntar com quem está ligado a ele em S. Por exemplo, o 13 aparece aqui e aqui. Em R, quem está ligado com o 13? O 2 na primeira coordenada. Em S, quem está ligado com o 13? É o 4 na segunda coordenada. Então eu vou pegar aqui o 2 e juntar com o 4 num único par, assim. Ó. Então esse par está na composta de S com R. E assim eu vou fazendo. Deixa eu ver aqui, o 13 também está nesse outro par da relação R, né? Está na imagem de R, nesse outro par aqui. E está também no domínio de S, nesse outro par aqui. Então, eu vou pegar quem está com 13 lá em R, é o 3. Quem está com 13 em S, é o 4. Então, eu junto 3, 4, formando esse par aqui. Próximo, o 9 aqui e o 9 aqui. Então, tem um 4 com o 9 lá em cima e tem um 16 com o 9 aqui embaixo. Então, 4, 16 forma o próximo par da relação composta. Depois, para esse menos 23 aqui, ó, tem o 6 que eu vou juntar com 16, porque aqui também tem 23, né? Esse menos 23 aqui. Então, junta 6 com 16, forma esse par. E depois tem menos 3 lá em cima e embaixo. Então, eu pego 6 junto com 32, forma esse par. Tem mais algum? Esse 6, 1 veio de onde? Foi o menos 3 aqui, né? Acho que eu tinha pulado esse menos 3 aqui.
Menos 13 aparece em cima e embaixo, então eu pego... Ah, não, eu já fiz, ó, 6 e 32. Ah, é porque tem esse outro par aqui, ó. Certo? Então, ó, o menos 13 também aparece em cima, e além de aparecer aqui, aparece aqui, ó. Então eu tenho que pegar esse 6, e além de eu juntar com 32, eu preciso juntar esse 6 também com esse 1, porque o 1 também está junto de um menos 13, e o menos 13 lá em cima aparece junto do 6. Então eu junto o 6 com 1. Fica assim. Dúvidas? Eu vou mostrar figuras daqui a pouco explicando essa ideia aqui. Antes disso, uma observação. Se R é uma relação de A em B e S é uma relação de C em D, então a composta de S com R é uma relação de A em D. Veja que na definição aqui, nessa não, na outra, na definição lá atrás de relação mesmo. O que é uma relação, né? Cadê? A gente viu na aula passada que uma relação binária de A em B é um subconjunto do produto cartesiano A cartesiano B. Então veja que a ordem é importante. Se você fala que R é uma relação binária de A em B, significa que R é um subconjunto desse produto cartesiano. Se você fala que R é uma relação binária de B em A, então você vai ter que trocar a ordem aqui desses conjuntos. Tá? Então quando eu falo de A em B, significa estar contido no produto cartesiano de A com B nessa ordem, escrito desse jeito aqui. Então voltando lá, ó. Se R é uma relação de A em B, ou seja, R é um conjunto de pares ordenados que está contido no produto cartesiano de A e B nessa ordem. E S é uma relação de C e D, o que significa que está contido no produto cartesiano de C e D nessa ordem. Então eu estou dizendo que a composta vai ser uma relação de A em D. É o que a gente faz com funções, né? Sendo que funções eu ainda vou explicar aqui. Se o domínio... Você tem duas funções que é compor, né? F e G. F composta com G. Qual vai ser o domínio da composta e o contradomínio da composta? Você vai pegar o domínio da mais interna e o contradomínio da mais externa. Para fazer, digamos, F aplicado em G, eu vou pegar o domínio de G, que é a mais interna, e o contradomínio de F, que é a mais externa. Esse domínio e esse contradomínio que eu estou pegando, de G o domínio e de F o contradomínio, vai ser o domínio e o contradomínio da composta. É a mesma ideia que eu estou explicando aqui para relações, né? Ó, R é uma relação de A em B. Significa o quê? Que o domínio de R está contido em A. Não necessariamente é A, porque aqui não é função, é relação. Se eu digo que R é uma relação de A em B, eu estou dizendo que R está contido no produto cartesiano de A em B. Ou seja, o domínio de R está contido em A. Se eu digo que S é uma relação de C em D, então o contradomínio de um contradomínio, né, de S é o próprio D. Então, quando eu faço a composta, eu posso dizer que o domínio dessa composta vai estar contido em A, da mesma forma que acontecia com R, né? O domínio de R estava contido em A, com a composta de S com R também o domínio está contido em A, e um contradomínio possível, a gente viu que tem vários, né, em geral para uma mesma relação tem vários contradomínios, um dos contradomínios possíveis para essa composta vai ser o próprio conjunto D, que eu estava usando como contradomínio da relação S. E essa figura explica o exemplo que eu acabei de explicar e a observação, né? Veja que aqui eu tenho esses dois conjuntos aqui, A e B, e no meio essas setas que representam os pares que a gente tem na relação R, que foi definida aqui, ó. Quais são os pares? 2, 13, 3, 13, 4, 9, 6, menos 23, 6, menos 13 e 8, 2. Todos esses pares aqui eu estou representando no desenho como sendo setas, onde a cauda da seta é a primeira componente do par e a cabeça da seta é a segunda componente do par. Então aqui você tem ó, 2, 13,
3, 13, 4, 9, 6, menos 23, 6, menos 13 e 8, 2. Então isso representa aquela relação, R, né? E aqui também está representada a relação S, que foi dada aqui. Cada par ordenado desse sendo representado como uma seta, da mesma maneira que eu expliquei para R. Os conjuntos A e B que eu coloquei aqui não tinham sido dados no exemplo, mas são conjuntos tais que R é realmente uma relação de A em B, ou seja, R está contida no produto cartesiano A cartesiano B, e S está contida no produto cartesiano de C e D, assim. Então eu posso dizer que aqui R é uma relação de A em B e S é uma relação de C e D, sendo que esses conjuntos A, B, C e D não foram dados no exemplo. Eu estou mostrando agora alguns conjuntos que eu poderia usar, né? Aí, como é que a gente calcula a composta dessas duas relações R e S, pensando assim em termos desses desenhos aí de setas, né? Diagramas de setas. O que a gente faz lá com os pares ordenados é ver os elementos da imagem de R que estão também no domínio de S. Aí eu faço o quê? Eu pego o cara que está com esse elemento lá em R e junto com o cara que está com esse elemento lá em S, formando um novo par 2, 4, que vai direto aqui, desse para esse, sem precisar passar pelo 13. Aqui com a seta, isso corresponde a fazer o quê? Ó, 2, 13, 13, 4, então aqui, ó, 2, 13 e 13, 4, são essas duas setas, ó, 2, 13 e 13, 4. Então, para fazer a composta, eu vou pegar direto aqui do 2 indo para o 4 sem passar pelo 13. Eu verifico que tem esse 13 fazendo a ponte entre A e D e junto, descarto o 13, pego direto aqui, de 2 até 4. Aí 3 vai para 13 e 13 vai para 4. Na composta, eu tiro o 13 e vou direto. Então é isso que eu estou explicando nas próximas figuras. Eu estou destacando as setas que vão ser úteis para fazer a composta. Que são as setas que tem um elemento aqui no meio que está ao mesmo tempo na cabeça de uma seta que está no início e na cauda de uma seta que está mais à direita. Então são essas setas que me interessam. Essas aqui não interessam porque elas não vão conectar ninguém do conjunto A com ninguém do conjunto D. Essas daqui, ó, não interessam, não são úteis aqui. Só as vermelhas são úteis, porque sempre elas permitem que eu vá do primeiro conjunto, que é esse A, até o último conjunto, que é o D. Então eu descarto as que não são úteis. E descarto também os elementos aqui em D e em A, que também não vão ser preservados quando eu for pensar na composta, né? Só me interessa esses aqui, que estão nas extremidades das setas vermelhas. Então, no final, você funde essas setas que estão começando com as que estão terminando no mesmo lugar. No caso, essa 2, 13 termina no 13 e a outra 13, 4 também começa no 13. Aí eu vou fundir as duas. Opa! Aí vai ficar assim, ó. Uma única, que é essa. Depois essa aqui de 3 para 13 e de 13 para 4, eu vou fundir as duas. Vai ficar essa aqui. De 4 para 9 e de 4 para 16. Vou fundir essas duas setas. Vai ficar assim. E por aí vai. Pronto. Então, no final, a composta está aqui, ó. Você tem uma relação S composta com R, que é um conjunto com pares ordenados, que são representados aqui por essas setas que foram preservadas após esse procedimento que eu expliquei. Você vê aqui o par 2, 4, depois o par 3, 4, 4, 16, 6, 16, 6, 32 e 6, 1. Se você voltar lá no exemplo, aqui, ó, os mesmos
pares, né? 2, 4, 3, 4, 4, 16, 6, 16, 6, 32 e 6, 1, que estão indicados aqui. Tá? E perceba realmente que essa composta é uma relação, aqui no desenho está mostrando, é uma relação de fato de A em D, no sentido que todos esses pares que são representados por essas setas que permaneceram, né? Eles são pares do produto cartesiano de A com D, nessa ordem. Então, aquilo que eu falei na observação também foi verificado no exemplo, né? Eu tinha duas relações, uma de A em B, outra de C em D. Quando eu faço a composta, eu vou ficar com uma relação de A em D.